Fala-se muito em inteligência emocional, mas também há muitos mitos à volta da inteligência emocional. Então, neste vídeo vou-te mostrar, vou falar alguns dos mitos mais falados sobre a inteligência emocional e vou desmistificar, afinal, o que é mito e o que é que não é mito. O meu nome é Paulo Moreira e sou autor do livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática e sou formador e consultor na área da inteligência emocional. Então, vamos falar sobre alguns mitos que se ouve muito e se lê nas redes sociais e até em algumas revistas, que já tenho visto, sobre a inteligência emocional. Então, um dos mitos, e pode parecer, este é um mito não tão conhecido, e pode parecer estranho estar a falar sobre isto, mas também se vê, é que a inteligência emocional não existe. Ou seja, o que algumas pessoas defendem é que a inteligência emocional não é um tipo de inteligência. Agora, para responder a essa questão e para desmistificar que a inteligência emocional não existe, nós temos que entender o conceito de inteligência. E há muitos conceitos, muitas teorias sobre o que é inteligência. E mesmo a definição de inteligência em si não tem um consenso. Uma das melhores definições, um dos autores, digamos, que mais investigou o conceito de inteligência, é a definição de David Wechsler. E David Wechsler disse que a inteligência é um conjunto de capacidades que permite, de forma agregada, que permite o indivíduo, digamos, se adaptar ao seu meio e agir de forma com propósito sobre o meio. Então, a inteligência, segundo a visão de David Wechsler, que é uma das pessoas que mais estudou este conceito de inteligência, a inteligência tem um propósito adaptativo. Então, não é apenas aquela inteligência cognitiva que nós conhecemos, que é mais lógica ou matemática e que nós associamos muito ao QI. Há muitos tipos de inteligência e depende sempre conforme essa inteligência é estudada. Ou seja, como é que é estudada, que investigação é que existe por trás e como é que nós conseguimos operacionalizar essa inteligência. Nós temos o QI, que todos nós conhecemos, que também sofreu uma grande evolução ao longo da história. A história começou com Alfred Binet, em França, em que na altura, século XIX, o governo francês queria aumentar a escolaridade obrigatória até ao 9º ano e ele queria tentar identificar, o governo francês, aquelas crianças que não tinham, digamos, capacidades para ingressar nesses anos igual a outras crianças. Então ele queria separar as crianças com o déficit intelectual das outras. E chamaram Alfred Binet para ele fazer um teste que fizesse essa separação, essa identificação. E ele fez a primeira escala, digamos, de inteligência, que era a escala de Binet-Simon. E essa escala depois, o Alfred Binet faleceu, depois outro autor da Universidade de Stanford, o Lewis Terman, pegou nessa investigação de Binet e, entretanto, a escala já tinha sido revista mais de 3 vezes. Ele pegou nessa escala, reformulou também e criou a sua escala, a escala Stanford-Binet, Stanford é o nome da universidade onde ele investigava e Binet é o nome, digamos, do originário dessa escala. E essa escala sofreu muitas alterações. E não é a escala mais utilizada hoje em termos de medição do QI. Uma das escalas mais utilizadas é mesmo a David Wechsler, que tem o nome de VICE ou VISC, se for para adultos ou se for para crianças. Então, mesmo, digamos, a inteligência cognitiva que muitas pessoas falam, que depois nós medimos e há um coeficiente de inteligência, não é? Em que há uma escala em que a média é 100 e há o desvio de padrão de 15, não há um consenso, digamos, sobre como operacionalizar esse conceito. E tivemos outro tipo de inteligências. Por exemplo, na década de 1920, tivemos um psicólogo que era o Edward Thorndike e ele cunhou o termo inteligência social, que era a capacidade de nós adaptarmos ao meio e lidar com outras pessoas. E essa inteligência ele ligava muito, digamos, ao street smart, como se diz em inglês, em ser aquela esperteza de rua, ao senso comum, a adaptar-nos às situações que não são ensinadas no meio académico. Depois também tivemos, década de 80, outro investigador que era o Howard Gardner. E ele falou das inteligências múltiplas, a espacial, a musical. Então, como estamos a ver, existiram vários tipos de inteligência ao longo do tempo. E a inteligência emocional é mais uma delas. E surgiu na década de 90, na Universidade de Yale, pelo psicólogo Peter Selvey e também o seu colega John Mayer, de outra universidade. E existe muita investigação por trás da inteligência emocional. Logicamente, não existe um conceito e um consenso de como definir e medir a inteligência emocional. Mas esse consenso também não existe, como eu mostrei há pouco, em várias outras temáticas, em vários outros conceitos, inclusive da inteligência cognitiva, que nós depois mensuramos e obtemos um resultado através do QI. Então, a inteligência emocional não existe tanto como não existem outros tipos de inteligência. Okay? Então, é um mito nesse sentido. Mito número 2.
A inteligência emocional é apenas sermos bonzinhos. Ou seja, alguém com uma elevada inteligência emocional é alguém que é empático, que é bonzinho para as outras pessoas. E logo a pessoa torna-se passiva. Há pessoas que me dizem, Paulo, então se eu for muito emocionalmente inteligente, eu sou apenas empático e bonzinho e as pessoas aproveitam-se de mim. E esse é um grande mito. E este é um mito muito falado. É um grande mito porquê? A inteligência emocional é a capacidade de nós identificarmos as nossas emoções, reconhecermos, gerirmos as nossas emoções e fazer o mesmo com as outras pessoas. E uma das coisas que as emoções nos dizem é defender os nossos interesses. Então, se eu trabalhar a minha inteligência emocional, eu não me torno apenas empático e bonzinho, ou seja, e leva à passividade. Eu sou uma pessoa que aprende mais a defender os meus interesses, então torno-me mais assertivo. Agora, não precisa é passar para a agressividade, porque tipicamente andamos nesses dois polos. Ou somos passivos, e as pessoas podem se aproveitar dos nossos interesses, pisam em nós, ou somos agressivos e nós queremos colocar os nossos interesses por cima dos interesses da outra pessoa sem ligar qualquer, digamos, sem dar qualquer tempo de atenção, tempo de antena aos interesses da outra pessoa. Okay? Isso é uma pessoa que é agressiva. A inteligência emocional permite-nos tornar assertivos. Então, este é um mito. Não é apenas sermos bonzinhos e empáticos, é muito mais do que isso e não é de certeza ser passivos, pelo contrário. Terceiro, a inteligência emocional é apenas senso comum. O que nós temos que entender é que o senso comum vem muito dos ditados populares e vem muito do nosso dia-a-dia, do que nós consideramos comum, senso comum. E nós vemos muito em interações das pessoas. Por exemplo, como é que não viste isto desta forma? Como é que foi possível teres feito isso? Isto é senso comum, não é? Era comum, acho que era normal, acho que era óbvio teres feito desta forma. O que nós temos que entender é que o senso comum não é assim tão comum. E nós vemos em ditados populares que são antagónicos, são completamente diferentes. Por exemplo, há aquele ditado que mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, certo? E este ditado mostra-nos o quê? Que mais vale termos alguma coisa segura do que arriscarmos e perdermos tudo. Mas, e embora muitas pessoas concordem que isto é um bom ditado e que é senso comum, há aquele ditado que diz quem não arrisca não petisca. Então que é completamente o oposto, que é se eu não arriscar não vou conseguir obter mais. Então nós temos ditados, nós temos sensos comuns que são completamente antagónicos, são completamente opostos. A inteligência emocional, embora possa parecer muito senso comum, tem investigação que está por trás. Ou seja, tem estratégias fundamentadas cientificamente que umas parecem mostrar que têm mais resultado do que outras. Agora, quem me acompanha sabe, eu digo sempre que a ciência não comprova nada. Cuidado quando nós dizemos que está cientificamente comprovado. Isso não existe nas ciências sociais. O que existe é que há evidência que aponta para tal. E se nós vemos a investigação à volta da inteligência emocional, à volta dos conceitos da psicologia, da literatura psicológica, nós vemos coisas que tipicamente resultam mais, ou que explicam e predizem certos comportamentos, e que o senso comum parece não explicar, ou que é oposto, digamos, ao que é mais comum. Então, não, a inteligência emocional não é apenas senso comum. É um pouco senso comum, mas tem investigação que é por trás e é muito mais do que isso. Outro mito, e este mito pode parecer um pouco contra aquilo que eu defendo, que eu trabalho nesta área, é que a inteligência emocional prevê o sucesso profissional e académico, todo o sucesso. Até a década de 90 considerava-se que era o QI que previa todo o sucesso académico e profissional. Mas os estudos mostram que não existe uma correlação forte. Ela é fraca. Então não é por termos um elevado QI que vamos ter sucesso profissional e pessoal automaticamente. E académico também. Agora, em 1995, Daniel Goleman escreveu o seu livro Inteligência Emocional e popularizou este tema. E a partir daí começaram a aparecer relatos que a inteligência emocional previa todo o sucesso profissional. Era o único preditor do sucesso. E é um mito. Ou seja, depende sempre, e estamos a falar agora na parte profissional, depende sempre daquilo que vamos fazer. Há funções, há competências que requerem muito mais uma competência técnica, um maior QI, do que as competências sociais, emocionais e relacionais. Então vai depender sempre daquilo que nós vamos fazer. Agora, logicamente, e há investigação que suporta isso, a inteligência emocional aumenta em muito a probabilidade de sucesso. E quanto mais elevados estivermos numa hierarquia, mais prevê. Porquê? Porque quanto mais alto uma hierarquia numa empresa, menos técnico eu me torno, tipicamente. Mais eu começo a gerir equipas, a gerir pessoas, ok? A ser estratega. E isso requer mais competências emocionais, relacionais, sociais. Por isso, sim, quanto mais alto na hierarquia, mais prevê o sucesso. Mas não é o único preditor do sucesso. Então é também um mito. Cuidado quando nós dizemos que a inteligência emocional é o preditor do sucesso académico e profissional. Aumentem muito essa probabilidade, mas não é o único preditor. Outro mito sobre a inteligência emocional é que esta é uma capacidade inata.
Ou tens ou não tens, não é? Há aquela pessoa que nós conhecemos que é emocionalmente inteligente e há outras pessoas que não são emocionalmente inteligentes. Isto é o velho debate que existe já há séculos sobre a natureza e sobre o meio. Ou seja, será que nós somos frutos da nossa genética, que é a natureza, nós nascemos assim e estamos condenados para o bom e para o mal sermos assim até o resto da nossa vida? Ou será que somos o meio? Era chamada a tábula rasa. Nós nascíamos tábuas rasas, ou seja, em branco, e o meio escrevia sobre essa tábua. Nós éramos aquilo que o meio nos fazia tornar. E o que a investigação nos mostra em várias áreas é que é um mix. Ela mistura-se e depende da proporção, depende de muitos fatores. Então, nós não somos uma tábua rasa, era assim a tábula rasa, não somos uma tábua em branco, nós nascemos com algumas predisposições, okay? Com algumas apetências ou com mais facilidade com níveis de temperamento diferentes, mas o meio incide também sobre esta tábua. Então, na inteligência emocional é o mesmo. Há pessoas que nós conhecemos que é mais natural para elas, parece que desde cedo, sem terem que aprender, digamos, ou sem terem que modelar com outras pessoas, aprenderam dessa forma, parece que nasceram mais assim e têm mais facilidade em lidar com as emoções, têm mais facilidade em lidar com as outras pessoas, têm traços de personalidade que o permitem atingir isso. Sim, é verdade. Mas o meio também desenvolve a inteligência emocional. Então não é uma capacidade inata. Há pessoas que nós sabemos, mais uma vez, têm mais talento natural para tal, mas nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional. Então este também é um mito. Um mito também que é muito perigoso é que ou tens ou não tens, como nós falamos, e depois te leva a outro que é assim que o tens, ok? Então se eu tiver a inteligência emocional, ou mesmo que eu desenvolva, ok? Que aí pode não respeitar o mito anterior, assim que eu tenho, fiquei com a inteligência emocional. É quase como, sei lá, transformei-me, cheguei ao próximo patamar e já sou uma pessoa emocionalmente inteligente até o resto da vida. Isto está muito errado. Isso vai contra todos a literatura que mostra como é que o comportamento humano, como é que os hábitos se desenvolvem. Isto é um treino para a vida, como eu digo sempre. Tudo o que seja comportamental, social e emocional requer prática, requer treino. Então nós somos seres de hábitos, de rotinas. E nós temos padrões e esses padrões nós temos que continuar a executar esses padrões, porque senão voltamos aos velhos hábitos, aos hábitos antigos. Okay? Então se eu tiver a desenvolver a minha inteligência emocional e começar a responder melhor ao mundo à minha volta, começar a lidar melhor com as minhas emoções e parar, digamos, de aplicar estes conceitos, de treinar, o que vai acontecer é que eu vou recuar e vou voltar aos níveis anteriores. Então isto é um treino para a vida. Não é assim que temos, ficamos com ela. Nós temos que continuar a aplicar e incorporar estes conceitos. Por último, um grande mito também é a inteligência emocional é diferente, e além de ser diferente, que aqui concorda-se em parte, logicamente, é oposto ao QI. Ou seja, se nós temos elevado QI, temos baixa inteligência emocional. E se nós temos elevado inteligência emocional, temos baixo QI. Não há uma relação entre os dois. Okay? Na literatura não vemos uma relação. Não é que as pessoas com mais QI têm menos QE, que é quociente emocional, e vice-versa. O que é que pode acontecer às vezes para nós vermos, ou seja, no nosso dia-a-dia, no tal senso comum, nós vemos pessoas que são super inteligentes, não é? Super génios, mesmo génios, ou seja, 2 desvios padrão acima da média da escala de inteligência, que é 100. Então, pessoas com mais de 130, digamos, de QI, começam a ser considerado muito inteligente e depois, acima, começam a ser considerado gênio. Por vezes, faltam estas competências sociais e emocionais. O que pode acontecer muitas vezes é que essas pessoas não se conseguem expor tanto às relações, e desde novas, porque estão muito mais habituadas a, por exemplo, na escola, desde cedo, a aceder à informação de forma diferente das outras pessoas, ou seja, não precisam estar com tanto esforço e investimento, tudo é muito mais fácil para elas, o tipo até de acesso e de conhecimento que elas acedem e a forma como vão percepcionando as situações faz às vezes ter uma visão diferente dos seus colegas e é este gap, esta diferença. E essas, às vezes em crianças, não se conseguem, digamos, ligar logo às outras. E este é um processo que depois faz este desligamento entre essas crianças mais inteligentes e as outras. Ao mesmo tempo, podem ser pessoas também que descuram trabalhar estas competências. Vamos supor que eu tenho facilidade, e tenho memória fotográfica até, facilidade em reter informação e conhecimento, e tudo é muito mais fácil para mim. Então eu vou descurando, se calhar, trabalhar estas competências. Okay? Então muitas vezes isto acontece pelo meio, pelas minhas próprias ações que levam, que não desenvolvam muito essa área. Mas existem pessoas com alto QI e alto QE, e existem pessoas com baixo QI e baixo QE. Uma coisa não significa a outra, ok? Então, se nós treinarmos a nossa inteligência emocional, não vamos diminuir o nosso QI.
Okay? E se nós não tivermos elevado QI, não vai, digamos, prejudicar o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Pelo contrário, se nós tivermos um QI baixo, muito baixo, okay, pode até dificultar o treino destas competências. Okay? Então, uma coisa não está ligada à outra. Este também é outro mito. Então, neste vídeo nós falamos sobre alguns mitos mais comuns da inteligência emocional. Espero ter conseguido desmistificar alguns destes mitos e até ao próximo vídeo. Obrigado.